há uma diferença entre um judiciário ativo e um judiciário ativista. Isso eu gostaria de deixar bem claro. Um judiciário ativo, muitas das vezes, não aparece na mídia. Um judiciário, um juiz, um desembargador, que é muito ativo, tem uma produção altíssima, resolve um grande número de casos, traz um grande número de soluções, não significa que ele é um desembargador ou um juiz de rede social. Significa que ele tem uma produção de trabalho importante. E isso é ativo. Ativista é muito diferente. Nós temos que consensar o sentido das palavras. O que é ativismo? Por exemplo, para mim, o conceito que eu tenho de ativismo, eu acho inaceitável, qualquer forma de ativismo do Poder Judiciário. Agora, isso não significa, quando necessário, afastar a regra para fazer valer o direito. Existem 700 anos de debate sobre isso e critérios que não são tão subjetivos como se quer fazer crer. Por que se resolveu estabelecer constituições acima das leis? Portanto, acima das decisões políticas, que limitam as decisões políticas, que limitam as decisões da maioria que os senhores representam. Porque foi através da maioria, foi através da democracia que acendeu o nazifascismo, que levou a Segunda Guerra Mundial matando 40 milhões de pessoas, sendo 11 milhões de pessoas mortas dentro de campos de concentração. Uma situação humana nunca antes vista na modernidade. Isso impactou imensamente a vida civilizada. 2 países extremamente avançados para a época, Alemanha e Itália, foram dominados. Suas sociedades, a maioria do povo alemão e a maioria do povo italiano, foram dominados por essa forma nefasta de exercício do poder político. Essa forma cruel, essa forma incivilizada, essa forma bárbara de exercício do poder político. Qual a resposta que o direito deu a isso? Vamos estabelecer constituições que, no mínimo, vão determinar um conjunto de direitos de liberdade e um conjunto de direitos sociais acima das decisões políticas, quando não outras normas, que vão limitar a decisão política. Isso é o chamado constitucionalismo democrático. E qual o conteúdo dessas decisões? Vamos estabelecer mecanismos de defesa dessa Constituição e da democracia. Não há constitucionalismo democrático sem mecanismos de defesa da Constituição e dessa democracia. Na Alemanha, há a lei de defesa da Constituição e da democracia e uma estrutura policial voltada só ao acompanhamento dos extremismos violentos quando eles podem atentar com violência contra a democracia e a Constituição. Aqui no Brasil, esse parlamento, durante a gestão Bolsonaro, com a sanção do presidente da República, então, aprovou a Lei de Defesa da Democracia. Lei que estabelece os mecanismos pelo qual a democracia constitucional brasileira deve ser democraticamente defendida. E é papel do Supremo Tribunal Federal ser o guardião da Constituição e da democracia. Isso foi simples de se obter essa conclusão? Não. Na teoria do direito são clássicos. Os debates, por exemplo, entre Carl Schmitt, o grande pensador do Estado totalitário do século XX, um dos nossos maiores constitucionalistas do século XX, diga-se, mas que defendeu a estrutura do Estado nazista, aliás, pensou essa estrutura. E Kelsen, onde ambos defendiam quem deveria ser o guardião da Constituição. Schmitt defendia que a maioria deveria defender ser o guardião da Constituição, porque para ele o que era importante numa Constituição não era a Constituição como norma, era a Constituição como decisão política, como decisão da maioria. Enquanto que Kelsen falava não, é o judiciário quem deve ser, porque a função de uma Constituição sempre é restringir a maioria. O nazismo foi uma forma de organização política que propôs a maioria como o elemento fundante da decisão política que, para eles, seria o sentido maior de uma Constituição. Schmitt criticava a demora nas decisões da democracia. As decisões da democracia são demoradas. E muitas vezes se prejudicava o interesse público essas demoras. Ele criticava a divisão que há no interior da sociedade, que a democracia estimularia a divisão da sociedade, indo contra o conceito dele de sociedade homogênea. Ele criticava que o representante, o deputado, muitas vezes agia mais por seus interesses do que os interesses de quem o elegeu. Qualquer motorista de táxi fala isso no Brasil hoje em dia. Agora, o que era o problema na crítica de Schmitt? A função da crítica. A função da crítica era destruir a democracia e não melhorá-la. E não ajudá-la a construir. Então, em momentos em que há ascensão da extrema-direita violenta no mundo, a história nos ensina. Tem que se ter cautela com a crítica. Tem que se fazer a crítica da crítica. Tomar cuidado com a crítica que, ao atacar os homens, procura destruir as instituições. Ao atacar o ministro do Supremo, procura destruir o Supremo Tribunal Federal e, com ele, a Constituição e a democracia. Nós temos que ter absoluta cautela com esse tipo de conduta crítica. Fazer a crítica da crítica. Existem disfunções no agir do Supremo Tribunal Federal? Existem. Existem disfunções constitucionais no agir do Legislativo? Existe. O Legislativo aprova quase todo dia que leis inconstitucionais, que atentam contra os direitos, invade a esfera de competência do Estado e do município. Normas gerais de direito administrativo, tem cabimento se falar que procedimento, não estou falando do processo, o procedimento de licitação é norma geral? Invade diariamente esse tipo de competência do Poder Executivo também. E com isso exige que o Judiciário. Quem é que requisita do Poder Judiciário o controle de constitucionalidade? Normalmente gente da política, gente do parlamento. Quem provoca essa suposta ação ativista do Judiciário, muitas vezes, é gente daqui.
O chefe do Executivo é tradicional no Brasil, desde a Constituição de 88, abusa na edição de medidas provisórias, invadindo a competência do Legislativo. Medida provisória era para ser praticado 2 no século, como o The Minister Satisfied na Inglaterra. Nós praticamos 2 por semana, se não mais. E ainda houve moderação nos últimos anos, graças a medidas que os senhores adotaram. Mas ainda há abuso. Há abuso, como foi falado aqui pelos colegas, na edição de decretos. Todos os poderes no Brasil erram. Nós estamos numa democracia infante. Uma democracia que tem 30 e poucos anos de idade. As democracias do mundo têm centenas de anos. Nós não podemos ficar aqui fazendo um cipoal de críticas a decisões individuais do Supremo, que cada uma deve ser considerada tecnicamente e ser debatida com profundidade, que a questão técnico-jurídica exige, e promover com isso um uso ideológico do direito. Porque é isso que levou à ascensão do nazismo, é isso que levou à destruição da democracia, e nós temos que ter muita cautela com isso. O debate sobre decisões judiciais, primeiro, não pode se dar sob o ponto de vista da disputa de poder. O debate das decisões judiciais deve se dar sob o ponto de vista de justiça, sobre o que a Constituição determina, as relações de legalidade e de legitimidade. Tem que ser feitas individualmente, cada uma, ser apontada a crítica com rigor técnico, para com isso se promover aquilo que os alemães, Lenny Streck no Brasil, chamam de constrangimento epistemológico. O judiciário é quem decide por último, ele só tem um modo de ser constrangido, a crítica teórico-acadêmica às suas decisões. E deve-se dizer, toda semana nós temos decisões equivocadas, não só no Supremo. Eu acho estranho se localizar a crítica no Supremo. Tribunais importantes, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu que você se viciar e violentar prisioneiros, quando a polícia faz isso, só é considerado crime de tortura se for para obter informação. Onde é que está na lei isso? Onde é que está na lei que diz que só é tortura se você viciar o preso para fim de obter informação? É evidente que é um ativismo judicial. Vamos destruir o Tribunal de Justiça de São Paulo por causa disso? Ou vamos criticá-lo, constrangê-lo e tecer as razões teóricas pelos quais ele deve se demover desse tipo de decisão? Eu tenho ponto de vista divergente de várias decisões adotadas pelo ministro Alexandre. Mas não quero ser ministro Supremo. Eu não, até gostaria de ser ministro Supremo se o presidente Lula quisesse me nomear. Mas não me nomeou, eu sou um mero teórico do direito, o meu papel é fazer crítica. Pura e simplesmente fazer a crítica. E o ministro Alexandre que leva ou não em consideração isso. Existem mecanismos do parlamento controlar e defender, aí sim, o STF dos seus próprios ministros? Existe. É possível o parlamento contribuir para isso. Quando? Quando há nomeação. O Senado Federal tem que assumir para valer a sua competência para autorizar a nomeação de ministros. Todos os ministros, sem exceção, tiveram sua nomeação autorizada pelo Legislativo brasileiro. Todos, sem exceção. Segundo, o Senado tem sim competência para estabelecer casos de impeachment, não por divergir da interpretação de ministros, não há crime hermenêutico, isso não existe em nenhuma democracia do mundo, não há crime por interpretar a Constituição, mas se houver outro tipo de abuso, se caracterizar atuações de abuso de poder, atuações políticas indevidas, o Senado tem a competência para decretar impeachment de ministro Supremo. São os mecanismos políticos de controle da jurisdição que são dados ao Legislativo. Agora, o Legislativo não pode querer substituir o Supremo na hora de aplicar a Constituição. Esse não é o papel do Legislativo nem do Executivo. Não pode se utilizar da competência legislativa para revisar decisões judiciais. Não pode fazer isso. Não pode alegar isso na fundamentação de decisões políticas. Os americanos chamam isso de constitucionalismo abusivo. É correto o presidente da República dar indulto para quem ele achar que tem questão humanitária? É. Mas não é correto o presidente da República dar indulto alegando que houve erro na decisão do Supremo. Isso é querer substituir o Supremo como guardião da Constituição. É exatamente um caso típico do que os americanos chamam de constitucionalismo abusivo. Aqui no Brasil nós temos a tradição de chamar de desvio ou abuso de poder.